Então agora a gente vai falar sobre o último assunto, que é o método dos mínimos quadrados. O que consiste o método dos mínimos quadrados? Tá? É uma aproximação de funções. Então, eu vou ter uma função f de x que vai ser aproximada por uma função g de x. Na verdade, a gente chama a função, a família de funções g, que vai ser dada então pela soma dos coeficientes daquela aproximação vezes cada função da família g. Tá? Então isso aqui é um conjunto estabelecido. E essa aproximação, ela é tal que minimize o erro quadrático. Então por isso que chama método dos mínimos quadrados, porque eu quero achar uma aproximação que minimize a distância quadrática entre os pontos da função f e a função g aproximador. Esse problema ele tem muita relação com o problema da melhor aproximação. Isso a gente vê em álgebra linear. Qual é a ideia do problema da melhor aproximação? Se eu tenho, por exemplo, um vetor u e um vetor v, e eu traçar aqui uma reta ortogonal, esse vetor aqui, que é a projeção de v em u, é a melhor aproximação de v em u. E eu posso abstrair esse conceito. Eu poderia, por exemplo, estar falando de um plano. Vou desenhar aqui um plano. Aqui, por exemplo, um plano P. E aí eu tenho um vetor V aqui. Se eu, da mesma forma, traçar uma reta ortogonal, e aqui eu vou ter a minha projeção de V em P. E ela é a melhor aproximação de V no plano P. E eu posso abstrair isso aqui ainda mais. Eu posso pensar em subespaços vetoriais. Então, por exemplo, seja S, e aí eu vou ter o conjunto gerador de S formado pelos dois vetores U e V, pertencentes a V2, ou seja, o subespaço S, ele é o subespaço que pertence aos vetores de duas dimensões. E eu vou ter um W, que é pertencente a V3, ou seja, ele é um vetor de 3 dimensões. E aí eu vou ter que a projeção de W em S é a melhor aproximação de W no subespaço S. Mas beleza, como que eu faço a projeção de um vetor num subespaço? Né? Lembrando que o conceito de projeção, ele está ligado ao conceito de produto interno, né? Que a projeção de V em U, ela é dada por U vezes produto interno de V, U, sobre produto interno de U. Tá? E aí como é que eu faço isso? Como é que eu calculo o produto interno para um subespaço? Não dá. Então o que a gente faz é se aproveitar desse conjunto gerador de S. Então aqui, por exemplo, eu teria isso aqui seria o meu subespaço S. E eu vou ter um conjunto gerador aqui, U e V. Lembrando que eles são ortogonais entre si, porque eles são do conjunto gerador, logo eles são vetores linearmente independentes.
E aqui, se eu tivesse um outro vetor gerador aqui do meu subespaço de V3, então tudo isso aqui é V3, isso aqui é V2. E aí eu vou ter o meu W aqui. O meu W, ele tá para fora de S. Como é que eu vou calcular isso aqui? Deixa eu girar aqui. Isso aqui é a minha projeção de W em S. Mas como é que eu calculo isso? Eu calculo definindo a projeção em cada vetor do conjunto gerador. Então aqui eu teria a projeção de W em V. E essa aqui é a projeção de de W em U. E aí eu vou ter o seguinte, a projeção de W em S vai ser dada pela soma da projeção de W em V mais a projeção de W em U. Sendo o V o conjunto gerador. Ou seja, eles são linearmente independentes, ou seja, eles são ortogonais com relação ao produto interno. Esse produto interno, ele é sempre definido, tá? Então ele é sempre dado. Opa, cortou aqui. Então esse produto interno, ele é sempre definido, então ele sempre vai ser dado pelo enunciado. Agora eu posso levar essa abstração um pouquinho mais além. Eu posso parar de falar de vetores, de olhar para coisa só na geometria, e eu posso falar, por exemplo, de um subespaço vetorial de... de um subespaço de polinômios. Então, por exemplo, se eu tivesse que aproximar uma função f no espaço P2. O espaço P2 ele é definido com os polinômios de grau menor ou igual a 2. Como é que eu vou calcular isso? F de x vai ser aproximado por um polinômio P de x, que vai ser dado pela projeção de f de x em P2. E isso vai ser a projeção de f de x em P1 mais a projeção de f de x em P2 mais a projeção de f de x em P3, em que P1, P2, P3 são conjunto gerador de P2. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter um exemplo. P1 poderia ser 1, P2 poderia ser x e P3 poderia ser x quadrado. Um exemplo de conjunto gerador. Tá? E se eles são conjunto gerador, tem que lembrar que eles são ortogonais entre si. Beleza. Como que eu faço para garantir que eles são ortogonais? Eu preciso checar o produto interno, certo? Minha observação, né? Normalmente, o produto interno vai ser definido assim. F de G ser igual a integral em um intervalo AB de F vezes G vezes uma outra função W dx. Tá? E ser ortogonal significa que f g é igual a zero. Então, o produto interno vai ser igual a zero. Beleza.
Como que eu posso fazer esse conjunto ser ortogonal? É uma observação também. Eu não preciso que o conjunto seja ortogonal dentro do problema dos mínimos quadrados. Né? Que a gente está falando do problema da melhor aproximação, beleza. Mas dentro do problema dos mínimos quadrados, eu não preciso que esse conjunto Z seja ortogonal. Eu consigo calcular os meus coeficientes com qualquer conjunto estabelecido. Mas é muito mais difícil. Então, sempre quando a gente for lidar com o método dos mínimos quadrados, a gente vai lidar com conjuntos ortogonais, tá? Para que a coisa fique resolvível de uma forma factível. Beleza. Quais são os meus conjuntos ortogonais? Porque muitas vezes a família de função G que vão te dar não vai ser uma família ortogonal. E aí você pode, por exemplo, usar a ortogonalização de Gram-Schmidt. Aqui, não vou passar o algoritmo, mas é aquela coisa, né? Você vai calcular a projeção de um vetor no outro. Esse processo, quando for poucas funções, ele funciona, mas quanto mais você aumenta o tamanho da tua família G, mais difícil vai ser calcular essa ortogonalização, né? Uma alternativa é usar conjuntos ortogonais conhecidos. Como, por exemplo, os polinômios de Legendre. Os polinômios de Legendre, eles são ortogonais em relação a esse produto interno aqui. G vai ser igual a integral de menos 1 até 1 de f vezes g em dx. Tá? E eles são dados, eles são conhecidos. Então, por exemplo, a sequência começa com 1, x, 1/3 menos x quadrado, enfim. Tem uma sequência. Essa sequência ela é conhecida, você não precisa calcular. Sempre quando a gente vai fazer uma aproximação pelo método dos mínimos quadrados para polinômios, a gente usa o polinômio de Legendre, tá? E como é que eu faço quando o meu intervalo da integração no produto interno definido lá pelo exercício não for de 1 a menos 1? Aí você faz uma mudança de variável. Você pega e você transforma a sua variável de x para uma variável que esteja nesse intervalo menos 1 a 1. E aí você consegue usar os polinômios de Legendre. Um outro exemplo são as funções seno de kx e cosseno de kx. E elas vão ser ortogonais em relação ao produto interno, que é a integral de um dado número n até n mais 2π de f vezes g dx, tá? Então, como o período dessa função é 2π, quando eu tenho uma integral desse tipo, essas funções vão ser ortogonais, tá? E aqui é kx, k cosseno, porque de fato seno de x, seno de 2x, seno de 3x, enfim, assim por diante, da mesma forma para o cosseno, tá? Quando eu faço um método dos mínimos quadrados de aproximação por esta família, eu chamo isso aqui de análise harmônica. Então, a análise harmônica, ela nada mais é do que um MMQ com uma família de funções periódicas. Beleza. Vamos só definir aquele erro quadrático que eu falei aqui no início, né? Porque a aproximação ela é feita para minimizar o erro quadrático.
E por que essa informação é importante, inclusive? Porque existe uma outra matéria, também vista em cálculo numérico, que é a interpolação polinomial. Que à primeira vista ela parece muito parecida com o MMQ, tá? Mas é justamente essa observação que difere as duas coisas. Então, como é que a gente define esse erro quadrático? Ele é dado pelo produto interno de f menos g com f menos g. Tá? E aí, como a gente tem normalmente essa definição aqui de produto interno, isso aqui vai ser a integral de BA de f menos g quadrado vezes 1w dx. Tá? Normalmente é assim. Beleza. Então agora, vamos discutir o MMQ contínuo linear. O que quer dizer essas palavras? Por que ele é contínuo? Ele é contínuo porque eu estou considerando que a minha f aqui, ela é contínua. Existe também o caso de f's discretas, em que a função f ela vai ser dada, na verdade, por uma tabelinha de x e y, tá? Mas esse caso ele é mais simples, então eu vou passar aqui só pelo método do contínuo. Então aqui é porque a minha f de x ela é contínua. E por que linear? Porque a minha família G é linear. Isso aqui é muito importante, tá? Funções lineares, basicamente os polinômios. Quando eu tenho uma função não linear, por exemplo, um e elevado a x, eu vou ter que linearizar essa função, para daí conseguir aplicar o método contínuo linear e depois eu faço a transformação de volta. Né? O e elevado a x, por exemplo, você faz a linearização pelo log. Ou então, quando ela não linear, no caso das funções periódicas, aí você faz uma análise harmônica. Quais são os passos, então, desse MMQ contínuo linear? Ele é o caso mais simples que a gente tem dentro dos MMQs contínuos. Por isso que ele tem uma sequenciazinha de passos. O primeiro vai ser a mudança de variável. Aquilo que eu comentei quando a gente estava falando dos polinômios de Legendre. Então, eu faço uma mudança de variável para o conjunto ortogonal. Que nesse caso eu recomendo muito usar os polinômios de Legendre. Tá? Como é que é essa mudança de variável? Eu vou ter um intervalo AB, dado pelo produto interno da minha integração, lá que foi definido. E eu vou transformar esse intervalo AB no intervalo menos 1, 1. Então aqui eu parto de uma variável x para uma variável u genérica, que está definida dentro desse intervalo. Tá? O segundo passo vai ser fazer a projeção ortogonal sobre cada polinômio. Do conjunto ortogonal. Com isso aqui, eu defino os meus coeficientes. Aqui, esses A, K são os meus coeficientes. E aí, terceiro, então isso aqui eu vou somar tudo, né, para obter minha função G, eu calculo o erro quadrático. Beleza, eu só preciso seguir essa receitinha. Agora, quando eu for fazer um MMQ contínuo não linear, aí eu preciso fazer uma linearização. É aquilo que eu estava falando antes. Então, por exemplo, se eu tenho uma função G1 que é e elevado a x, eu preciso transformar o meu problema considerando uma função g' igual a
ln de x, isso é igual a x, e uma função f' que vai ser aproximada, que é a ln de f. Depois eu tenho que, depois achando os coeficientes para esse meu problema linearizado, aí eu volto às transformações para obter a minha função g original. Ou então, eu faço, se as funções forem periódicas, eu faço uma análise harmônica, tá? E aí o que vai ser essa análise harmônica? Então, basicamente, vai ser um MMQ considerando a família de funções 1, cosseno de x, cosseno de 2x, tarará, e aí seno de x, seno de 2x, etc, etc. No produto interno, fg igual a n mais 2π, g. Aqui tanto faz o n, tá? Justamente porque são funções periódicas. Eu prefiro fazer sempre de menos π a π. Mas você pode, por exemplo, fazer de 0 a 2π, enfim, aqui realmente tanto faz, tá? Então, quando o exercício te fala, faça a análise harmônica dessa função, ele não vai te passar nem a família G e nem o produto interno, porque você já tem que subentender essas coisas a partir do momento que ele fala análise harmônica. E aí, a gente vai dar nominhos diferentes para a mesma coisa. A gente continua falando de MMQ, mas vão ter nominhos diferentes. Então, os coeficientes A, que a gente faz aqui, esses coeficientes, a gente vai separar em coeficientes A e coeficientes B. Os A's são aqueles dos cossenos e os B's são aqueles dos senos. Então, eu vou chamar isso de coeficiente de Fourier. E aí eu vou ter que o meu A0 vai ser igual a F, o produto interno entre F1 sobre o produto interno 1. E dali pra frente, AK vai ser dado por F cosseno de kx sobre cosseno de kx, cosseno de kx. E os meus BK vai ser F seno de kx, produto interno de seno de kx, seno de kx. Beleza, né? Isso na minha integral aqui, o A0 ficaria 1 sobre 2π, integral de n mais 2π n de f de x dx. O AK ficaria 1 sobre π, integral de 2π mais n de f de x vezes cosseno de kx dx. E o meu BK vai ser igual a 1 sobre π n mais 2π n. Tá ficando um pouco espaço. E nem tá aparecendo. Aqui, de f de x, seno de kx. Bom? Aí, cada pacotinho que eu vou somar na minha função g final, eu vou chamar de harmônico. Então, o que vai ser um harmônico? Vai ser AK vezes cosseno de kx, né? Lembrando, então, vamos lembrar do que é a projeção. A projeção vai ser o produto interno entre aquele vetor que eu estou aproximando e o vetor que vai servir de base sobre o produto interno entre o vetor da base duas vezes. Né? Isso aqui é o módulo.
vezes esse vetor, certo? Então aqui nos coeficientes eu calculei essa diferença entre os produtos internos. Diferença não, perdão, essa razão. Agora eu preciso multiplicar por esse vetor, tá? Então eu vou multiplicar aquele coeficiente pelo meu vetor. Mas o BK vezes o seno de KX. Então essa vai ser a minha definição de harmônico. E aí a minha função f de x, no final das contas, vai dar igual a zero mais a soma dos meus harmônicos. Beleza, e é isso aqui, uma análise harmônica. E agora vamos lá para o computador para resolver esse exercício. Então agora para o enunciado de fato do exercício 5, ele é bem simples. Ele fala que, considerando P um polinômio de grau menor ou igual a 2, que minimiza o valor D, e aí ele me dá essa integral esquisita. Então podemos dizer que, e aí as alternativas têm opções de P para você escolher. O exercício não fala nada sobre métodos mínimos quadrados, né? Como é que a gente entende que isso é um problema de MMQ? Porque essa integral, se a gente observar, ela tá elevada ao quadrado, certo? E aí eu vou ter um P, que ele me falou que é um polinômio de grau menor ou igual a 2 que eu tenho que achar. E todo esse outro conjunto aqui, ele me deu. E essa é uma integral, né? Isso aqui é um erro quadrático. Ficou feio, mas é um erro quadrático, né? Isso aqui é minha função f de x. Isso aqui, ele tá chamando de p, mas eu poderia considerar que essa é minha função g, que vai ser a função aproximadora. Isso aqui tá sendo, então, f menos g ao quadrado, e a integral aqui definida nesse intervalo de 1 a 6. Então, se eu tô falando de erro quadrático, se eu quero achar um polinômio p que vai minimizar o meu erro quadrático, eu tô falando de MMQ, né? E se a minha função f, ela é contínua, porque ela é, né? Eu tô vendo aqui, eu sei que essa função é contínua. E a minha função g, ela é linear, porque ela é um polinômio, então eu tô falando de um problema de MMQ contínuo linear. Então, vamos aqui pro programa para ver aquele algoritmozinho que a gente tinha comentado resolvido. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai definir o produto interno e a projeção, tá? Aqui só está escrito em forma, enfim, do código, mas é aquela mesma ideia da projeção do produto interno usual. Aí, essa função de baixo, ela é uma função para gerar os polinômios de Legendre. Como eu disse, os polinômios de Legendre, eles são conhecidos. Então, se você quiser só colocar uma lista, por exemplo, poderia. É só que os polinômios, se você fosse escrever uma lista, seria uma lista finita, né? Então, por isso que eu preferi fazer para ser modulável. Aqui, como que ele gera esses polinômios de Legendre? Ele faz a ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Então é legal que pelo menos tem um outro algoritmo aqui também que é conhecido, né? Que é a ortogonalização de Gram-Schmidt, que está sendo aplicada naqueles polinômios usuais para conjunto gerador, né? 1x, x², x ao cubo, enfim, até o grau que você quiser ir. Então ele pega esses polinômios e ele vai aplicar a ortogonalização. E aí você tem os polinômios de Legendre. Tá? A segunda funçãozinha aqui é uma função de mudança de variável. Ele vai pegar o intervalo AB e vai criar uma variável U que está em função de x, que vai se aplicar ao intervalo menos 1, 1, para eu usar os meus polinômios de Legendre, tá? Aqui a gente está usando os polinômios de Legendre, mas por uma questão teórica de que os polinômios de Legendre eles são um conjunto conhecido. Mas você poderia estar fazendo a tua mudança de variável para qualquer intervalo e definindo o teu conjunto ortogonal para qualquer intervalo. Eles só precisam ser o mesmo, né? Então aqui a gente está fazendo a mudança de variável de menos 1 para 1, porque os meus polinômios são ortogonais em relação ao produto interno, que é definido na integral definida de menos 1 a 1. Você poderia fazer polinômios que são ortogonais no intervalo de 0 a 1, por exemplo. Só que aí você precisa fazer uma mudança de variável coerente. E aí, essa função de mudança de variável, ela é simplesmente aquela ideia, deixa eu desenhar aqui, que você tem um eixo x,
o eixo U aqui. E aí você vai ter a variável x definida em AB e o U que você quer definir entre -1 e 1. E aí você vai pegar e fazer uma reta assim, cruzando aqui esses dois pontos. E aí com essa reta aqui você vai ter a equação da reta que vai ser U em função de x. Beleza, então vamos agora de fato para o meu MQ contínuo linear. A primeira coisa que ele vai fazer então é a mudança de variável. E aí ele vai fazer a mudança de variável ao contrário, né? Que é x em função de u. Por que ele faz isso? Porque a gente tem que lembrar que eu estou trabalhando com integrais. Toda vez que eu faço uma mudança de variável na integral, eu preciso fazer o seguinte. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma integral que está definida no intervalo AB de um f de x dx. De um f de x dx. Se eu quero transformar isso num outro intervalo, num f de u, por exemplo, eu preciso fazer aquele joguinho de dx sobre du vezes du, né? Então, eu preciso determinar esse valor. Como que eu determino esse valor? Eu faço a função inversa, que vai ser x em função de u, e derivo. Derivando isso, eu tenho o dx du, tá? Então, aqui ele vai calcular primeiro a função, a variável u, depois ele vai, aqui a variável u, depois ele vai fazer a função inversa, que é essa aqui, x em função de u, depois ele vai pegar a minha função f, e ele vai fazer ela em função de u, depois vai calcular essa derivada para ter o meu dx du. Beleza, isso aqui é a mudança de variável. O segundo passo são as projeções. Então, ele vai calcular os meus polinômios de Legendre e depois ele vai calcular a projeção no intervalo -1, 1 entre, aqui eu defini h como sendo a função f em função de u, tá? Então, seria a função f em relação a cada polinômio de Legendre. Então, aqui ele vai iterar de i até n mais 1, que seria o número de grau, o grau que eu quero atingir com o meu polinômio aproximador. E ele vai calcular a projeção do h em relação a cada p nessa lista aqui. Aqui essa linha é só uma adequação ao problema, tá? O SimPy, ele tava com alguma questão que ele não estava substituindo a raiz sétima de -1 por 1. Não sei porquê, tipo, raiz sétima de -1 é 1, né? A gente só tem o problema dos números complexos quando o expoente ele é par, mas para expoentes negativos o número existe e é real. Então, assim, não entendi muito por que estava dando esse problema, mas aí eu só substituí porque estava atrapalhando as contas. E aí, beleza. O resultado, ele vai ter, então, um g em função de u, porque aqui eu ainda estou trabalhando com a variável u. E aí, para finalizar de fato, ele desmuda a variável e aí vai colocar a minha função g em função de x. E esse é o meu polinômio aproximador. Para finalizar, ele só vai calcular o erro quadrático, que vai ser a projeção entre o f menos g e f menos g. Beleza. Aí aqui, então, eu escrevi a minha função f do enunciado. Isso aqui é só um jeito diferente de escrever 1 sobre 6. E isso aqui é só um jeito diferente de escrever que isso aqui está elevado a 1 sobre 7. Eu escrevi assim só porque se eu escrevesse 1/6 e aqui se eu usasse os dois asteriscos, ia ficar tudo em decimal. E para mim é interessante que esteja em fração, facilita a gente achar a alternativa. Mas daria certo de qualquer forma. E aí ele puxa a função. Beleza, então vamos ver o que retorna, né? Primeiro a mudança de variável. Então a primeira coisa que ele vai achar é a minha função u, a minha variável u, que vai ser 2x menos 7 sobre 5. Depois ele vai calcular a função inversa, que é x em função de u, que é 5u mais 7 sobre 2. E aí, por fim, ele vai calcular, então, o meu f em função de u e o meu dx du. Beleza? Aqui eu mostro todos os passos para ter visualização do que está acontecendo no programa.
né? Aí ele vai calcular os meus polinômios de Legendre. Aqui, como a gente está fazendo na variável u as integrações, eu preciso que os polinômios também estejam na variável u. Então, eu calculo os polinômios dentro da variável u, mas aqui é equivalente a 1x² menos 3, menos 1/3. E aí, como resultado, vai ser a soma das projeções da minha função f na variável u em cada polinômio de Legendre, que vai ser esse aqui. E aí, para o meu resultado final, de fato, eu preciso desmudar a minha variável, e aí vai me dar esse daqui. Então, meu resultado final, meu polinômio aproximador de grau menor ou igual a 2 daquela função f lá, vai ser 14x sobre 25 menos 319 sobre 150. E, então, essa é a minha alternativa D. A gente já achou, tá? Uma observação sobre essa questão, eu acho que explicando assim, usando o algoritmo lá de primeiro muda a variável, depois usa o polinômio de Legendre, enfim, parece que é um exercício fácil, mas não é. Assim, a mudança de variável é crucial para esse exercício. Se você não mudar a variável, você não sai do lugar, tá? Por quê? Porque, inclusive, se você não mudar a variável para o menos 1, tá? Aqui, nesse caso em específico, usar o polinômio de Legendre era fundamental. Para você conseguir tirar aquela raiz sétima e resolver, porque o problema aqui é que essa integral da função f, tal como ela tá, ela não é muito simples de ser resolvida, tá? Inclusive, se você jogar essa integral nas calculadoras que existem na internet de calcular integral, e o próprio SymPy, ele não calcula. Esse é o complicador desse exercício. Você precisava ter a sacada não só da mudança de variável, mas a mudança de variável para o polinômio de Legendre, tá? E isso não é trivial, você pode estar acostumado a fazer para um outro intervalo, e enfim, não daria certo. Mas aqui, a mudança de variável, ela não é só uma estratégia de usar conjuntos ortogonais conhecidos, mas ela é uma estratégia de tornar a integral uma coisa passível de ser resolvida, né? Aí a gente volta lá naquela ideia de cálculo 1, né? Quando eu tenho, sei lá, uma integral muito complicada de ser resolvida, aí eu vou lá, mudo a variável para uma que seja mais simples, e aí o resultado final eu desmudo a variável para ter a minha integral, tá? Então essa é a ideia. O exercício talvez tenha parecido um pouco simples, ele não é tanto, mas é isso, seguindo os passinhos de mudança de variável, dá para fazer.